gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixa o seu like para que haja engajamento, deixa o seu comentário. Quão importante é o seu comentário? Muito tem me alegrado o irmão da Holanda, né? Que está aí seguindo o irmão Geraldo também, que deixa sempre o comentário aí. Umas outras pastoras também tem colocado comentário. É engajamento, gente. Preciso. Beijo para todo mundo. Quero dizer para vocês: a paz do Senhor esteja com cada um. Que a paz do Senhor esteja entrando no lar de cada um em Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor. Hoje nós vamos entrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Ele mandou a primeira carta, foi uma carta de exortação mesmo, e agora de corretivo. E quando acontece uma carta de corretivo, quando acontece uma mensagem de corretivo, as pessoas saem meio assim, mas é importante, né? O pai corrige o filho que ama. E o pastor, na África eles chamam o pastor de pai. O pastor lá é chamado de pai. Mas um pastor, ele é um pai pra gente. E Paulo ali estava na posição de pastor. E parece que o pessoal não gostou muito não, mas ele, porque a primeira carta foi bem exortativa, né? E Paulo responde aos que acusam. Em certos momentos de nossa vida, as pessoas celebrarão a nossa dedicação a Cristo e aplaudirão o nosso firme desejo de sermos mulheres e homens de Deus. Às vezes, amigos dirão o quanto eles nos admiram, mas tem hora que esses mesmos amigos não vão nos admirar, tá? Nós temos que preparar para isso. E quando nós corrigimos os nossos filhos, eles não vão nos admirar, mas há uma necessidade de corrigir os nossos filhos. Quando isso acontece, quando isso acontecer, as claras verdades registradas por Paulo nesta carta darão confiança e esperança para nós. Então estamos na segunda carta aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, entrando no capítulo 2. No capítulo 2 aqui, ele fala assim: olha, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ele não queria encontrar com eles em tristeza. Às vezes o irmão está tão triste que não é o momento de nós fazermos uma visita para ele. É o momento dele estar meditando, estar sozinho com Deus, né? E ele falou aqui: olha, ainda por mim mesmo, eu achei que não é o momento de ir visitá-los, encontrar convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Então, no momento que vocês estão nessa tristeza, vocês que deveriam me alegrar, mas vocês estão tristes, então, por enquanto, eu não vou. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Então Paulo estava aí falando, né, que não queria que eles ficassem entristecidos. Somos obrigados a corrigir os nossos filhos, mas nós não queremos que eles entristecem conosco na hora da correção. Mas eles vão entristecer, né, gente? Quem gosta de ser corrigido? Ninguém. Eu também não gosto de ser corrigido, não. Às vezes a pastora passa um corretivo em mim que
eu fico meio chateado, mas depois eu vejo, a gente volta de boa, numa boa. Então, a penitente deve ser readmitido na igreja. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-los, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Talvez, Paulo está falando assim, ó, talvez eu fui muito árduo na correção e vocês ficaram chateados comigo, né? Eu deveria ter sido menos duro. Mas pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. É por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obediente. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Porque Satanás quer ver brigas entre crentes, né? Membro de igreja falando da igreja, membro de igreja falando do pastor, pastor falando do membro de igreja. Então Paulo está aqui já consertando essa situação em Cristo Jesus. E aí Paulo estava intranquilo, ele estava numa cidade e ele não viu Tito. E ele ficou preocupado, a intranquilidade de Paulo, porque ele não encontrou Tito. Ora, ele estava em Troade para pregar o Evangelho de Cristo. E uma porta abriu, uma porta se me abriu no Senhor. Foi aberta uma porta para Paulo. Mas ele não teve tranquilidade no seu espírito, porque não encontrou a Tito, seu irmão. Por isso, despedindo-me deles, foi direto de Troade para Macedônia. Aí ele continua assim: a vitória de Cristo no ministério apostólico. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz à vitória, nos conduz a triunfo, mesmo que estejamos passando por tempestades, como Paulo tem passado, né? Eu estava passando aqui uma tempestade atrás da outra, e ali ele mesmo passando por tempestade, ele não deixou de pregar o amor de Cristo, né? E ele fala assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, como nos que se perdem. Somos bom perfume para aqueles que não querem nada com Cristo, e somos o bom perfume para aqueles que querem ter um compromisso com Cristo, porque nós somos o frasco onde carrega o bom perfume de Cristo. Nossa Deus, o cheiro de Cristo, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para com estes, para que os que não aceitam esse bom perfume, é cheiro de morte, mas para aqueles que aceitam esse bom perfume, somos aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejantes, usando a palavra de Deus como mercadoria. Porque muitas pessoas, desde os primórdios tempos, né, usavam a palavra de Deus como mercadoria. Infelizmente hoje também muitos pastores usam a palavra de Deus como mercadoria. Quando você cobra, e é um absurdo, eu vi uma pessoa falando isso, que ela estava doida para ser batizada no Espírito Santo.
Aí o pastor falou que era para ela dar uma oferta boa para ser batizada no Espírito Santo. Isso é mercadejar, isso é negociar a palavra de Deus. E aqui ele falou assim, porque nós não estamos como outros. Olha, naquela época já acontecia isso, mercadejando, negociando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte de Deus. Esse é o capítulo 2 de Coríntios, né? Da primeira carta ao Coríntios. Naturalmente, isso não pode agradar seus filhos quando são chamados a atenção. Chamados filhos, né? Então Paulo sabia que o pessoal estava chateado com ele, mas ele entregou a palavra de Deus e deixou bem claro para eles, que nós somos exalamos o bom perfume de Cristo. E você que está assistindo esse vídeo, está assistindo essa live, vamos nos esforçar para sermos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Se você não guardou nada aqui do capítulo 2, guarda. Somos o bom perfume de Cristo. Alguns, e temos que exalar esse perfume. Alguns vão receber esse perfume como o perfume da morte. Outros vão receber como o perfume da vida. Este é o capítulo 2. Deixe o seu like, seu comentário. Compartilhe em Cristo Jesus. Amém?